Ora, muito boa tarde, meus amigos. Cá estou eu de novo para vos trazer os grandes clássicos. Aventura, ação, terror e também agora uma pitadazinha de comédia, novidade aí. E drama também vamos falar. Ora, não sei se vocês estão a ver, mas ali o nosso amigo Chuck e o Gizmo fizeram as pazes. E eles hoje fizeram um voto de não trazer armas. E então é para vocês verem esta categoria. Hoje eles renunciaram às armas. Não querem saber de mais nada de armas agora. Pelo menos para aí uns 2 ou 3 programas. Vamos lá ver se isto se mantém. Chucky, como é que é? E tu, Gizmo, como é que é? Não há mais armas? Parece que não. Ora então vamos dar início aos grandes clássicos. Vamos a isto. Ora, eu hoje vou falar pela primeira vez de um pack que é ação e comédia. Ora, o que eu estou a falar é do grande pack do Trinitar, o cowboy excelente a limpá-los todos como a gente gosta. Vejam esta capa. Isto aqui é uma capa. Um gajo quando quer falar de cowboyada, fala assim de um pacote como este. E como vocês podem ver, isto é um pacote com 2 títulos. A parti-los todos. Continuaram a chamar-me Trinitar e Trinitar o cowboy excelente. Além disto aqui está trocado, não sei quem é que foi a Amélia que me deu o pacote para a mão. Porque isto não é assim. Agora vou tirar até do pacote os 2 filmes. E vou mostrar os 2 a vocês. Vejam estas capas que isto. O principal é este, que é o primeiro. E só então o outro é que é o segundo. Então temos os 2. Trinitar, o cowboy excelente, e continuaram a chamar-me Trinitar. Ora, então vou falar destes 2 grandes valentes filmes hoje, com 2 homens italianos que começaram a limpá-los todos logo nos anos 60. E eles só faziam filmes de ação. Mas posteriormente alguém teve a brilhante ideia de os juntar num filme. E isto foi uma fórmula para o sucesso. Porque eles começaram a malhar eles todos. E depois, posteriormente, a mandar com doses de comédia também. Então vamos começar aqui com o primeiro, que é o Trinitar, o cowboy excelente. Este para mim é um grande clássico, porque isto é uma maravilha. Então o que é que temos aqui? Temos um homem que é interpretado pelo grande Terence Hill, que é o que lhe chamava o magrinho, não é? E o gordo é o grande Bud Spencer, que infelizmente partiu aí há uns 3 anos atrás. Chegou a vez dele, coitado, mas era o maior. Para mim era o meu favorito, que eu sempre gostei de ver um homem que malhasse assim, eles todos com murros na cabeça. E então, estaladas na cara e coisas assim. Eu também gosto do Terence Hill, também gosto dele limpá-los todos e dar estaladas neles todos. Mas não sei porque eu gosto mais do gordinho. E então como é que isto começa, esta história brilhante? Vê-se o Trinitar, que é o nosso amigo Terence Hill, a vir a cavalo no meio do deserto. Mas ele não veio de cavalo de maneira normal como as outras pessoas. Parece quase uma charrete aquilo. É um cavalo, puxa um género de uma cama e ele vem deitado, que é o que vocês veem aqui na capa. O homem vem assim, parece uma maca quase, puxado pelo cavalo. E o gajo vem a dormir e tudo, vem uma grande categoria ali deitado. E depois há uma coisa muito engraçada, que é, o cavalo vai puxando o gajo no meio daqueles desertos todos. Chega ao pé de um rio e o gajo nunca sai do posto, mergulha dentro da água e sai para o outro lado. Tipo, o cavalo vai puxando e ele mergulha, levanta-te. Parece quase aqueles desenhos animados do Mr. Magoo. É para rir como o caneco. E então o que é que temos? O cavalo vai. Chegámos ao sítio, que é lá um barzinho no meio do deserto, que até tem por sinal uma vaca em cima do telhado. E o homem só aí é ridículo, é tudo ridículo, é tudo inacreditável. Ele levanta-se, abre a boca e não sei o que, parece que acordou agora. Com umas roupas todas rotas e o caneco com 300 kg de poeira em cima dele e o caneco. E o gajo vai com os pés todos espretos, todos chamuscados e vai buscar as botas. E quando ele vai buscar as botas, mete a mão na bota, tira um escorpião, manda assim fora com o escorpião, parece quase um boneco de raja, sai assim. E o gajo mete os pés. Bem, o gajo entra no bar. Aquilo é tipo assim um barzinho daqueles de estrada. Muita beira, tudo a cair aos bocados. Assim que ele entra para a porta e faz assim. E vê-se a poeira a sair à cacetada assim mesmo aos molhos. E só poeira por todo lado, assim, todo cheio, a bater. E depois lá dentro
Estão dois marmelos que apanharam um mexicano, coitado, que vai ser enforcado. Dizem que o vão enforcar. Aqueles que são caçadores de recompensa querem apanhar o dinheiro do mexicano. Estão lá a comer. E a comer pão e o caneco. E temos uma velha muito feia, muito gorda, a fazer feijão. Muito feia. E o dono do bar também é feíssimo. Um grande bigode, todo sujo, todo porco, todo badalhoco. E assim que ele entra, todo cheio de poeira, o homem diz: se tiveres dinheiro para pagar, eu dou-te um prato de feijões. E ele: E o gajo vai e senta-se lá numa mesazinha, mas a mesa tem muito feia, muito beira. Bem, o gajo tem e vai lavar as mãos cheias de poeira, e quando ele se senta, ai, é só poeira tudo quanto é sítio. Bem, ele vai e aparece a gorda, a feia, com uma grande panela preta, toda parece cheia de carvão, muito feia, toda estragada. E chega-se ao pé do outro assim: Tenemos? Sim. E ela vai: vamos lá. E a velha está a mexer o comer. E a mexer o caldeirão. Ai, aqui. Um grande caldeirão. Depois passa aquilo para um género de uma frigideira. O outro lá, o dono do bar, passa tudo para a frigideira. No meio da frigideira toda, chega lá à mesa dos caçadores de recompensa, que já esses são os primeiros clientes. E chega lá, pega assim numa colher de pau, mas uma coisa muito velha, muito porca. Agarra no colher de pau, puma no prato. Depois chega ao prato do outro, tuma no prato. Depois vai dar ao mexicano e os outros dizem: ele não tem fome, o homenzinho não come, o outro mexicano. Quando chega à mesa dele, pega assim numa concha, tuma no prato, e ele olha para ele, e ele: está bem. Mete mais mais uma concha, duas. O gajo diz: deixa aqui! E o homem começa assim a olhar, e o gajo mete lá a frigideira e vai-se embora. Bem, começa tudo a olhar para o Trinitar, porque o gajo agarra no prato da comida, que ele já tinha posto duas conchas, e despeja na frigideira e começa a comer da frigideira. Bem, o outro deixa-lhe lá uma garrafinha de vinho branco e começa o gajo a despejar para o copo. Bem, não sei o que é que aquele copo tem, que ele despeja e o copo parece que não tem fundo. Um copo daqueles, que é assim um copo assim redondo, cabe uma garrafa inteira de vinho branco. Não sei se vocês estão a ver. É tudo, sempre a despejar aquilo que mais acaba, até acaba a garrafa e fica lá. E então o gajo começa a comer, mas parece um monstro. Bem, até os outros começam assim: nunca viram ninguém comer como ele. O gajo começa depois agarra no copo, depois aí arrota assim, faz assim um grande barulho, depois começa assim só. Depois, parece quase uma máquina a comer. Bem, os outros suspeitam que o gajo começa a comer como o caneca, assim: será que este gajo também é procurado? E um da mesa levanta-se e vai lá ter. Agarra num bocado de pão, que o outro deixou-lhe lá um pão inteiro, ok, aquilo, e ele parte o pão ao meio, o pão a rasgar ao meio e faz um grande barulho. E o outro agarra numa côdea e mete assim no pescoço e ele vê lá que este gajo está sujo. E ele, quando ele está a ver os papéis das recompensas, ele ainda está a comer assim sempre a comer. E ainda continua a comer, e os outros todos assim, e assim: não, esse gajo não é procurado, não é nenhum destes que eu tenho aqui. E então o gajo, pronto, o outro levanta-se e diz: afinal, és apenas um animal faminto, continua a comer, e vai-se embora. Bem, ele acaba de comer aquilo tudo. Aí é uma coisa, comeu uma frigideira inteira de feijões, mas uma coisa que era para aí, que umas 10 ou 12 doses. Estava cheio da fome, até limpa a frigideira com o pão, com o miolo, assim, até a frigideira parece que fica limpa. E bebeu uma garrafa inteira de vinho. E comeu um pão inteiro. Foi, fartou-se de comer o cabrão. E então come bué. Bem, o gajo levanta-se, chega só para lá do mexicano e do outro: vá homem, vamos embora. E os outros: o que é que estás para aí a dizer, pá? E não sei o quê. E ele assim: bem, se estás a dizer isso é porque queres ir para a campa já. Por isso diz-me o teu nome, vai já para a campa. E ele diz: o meu nome é Trinitar. E os outros: quê? O braço direito do diabo, que era tipo um gajo que era tipo a puxar a arma, limpava-os todos em 5 segundos, era logo, não tinha hipótese de sacar. Bem, quando ele vai para pagar os feijões, o homenzinho diz que não quer nada porque é por conta da casa. E ele ainda diz: os feijões não estavam bons. Porra, não estavam muito bons. Comeu quase 12 doses de feijão. Oh, caralho, vê lá se fosse bom. Se fosse bom, comia 3 frigideiras. Bem, vamos lá ver então a cena. O homenzinho mexicano levanta-se da cadeirinha assim: ai senhor, eles vão ter matar, vão ter matar. Vão matar o quê? Vamos embora. E depois, quando ele está para sair para a porta com o mexicano, os outros dizem assim: é pá, Trinitar, disseram que tu eras um gajo muito rápido no gatilho, és o maior. E eles dizem isso ao gajo, e ele assim: disseram isso? Sim, disseram. É pá, é incrível, vai-se embora. Bem, quando ele vai mesmo assim pelo trajeto para ir para o cavalo, mais um mexicano, os outros abrem as janelas, vão para o limpar. Ele, sem ver, saca a arma assim,
assim, e faz assim. E dispara assim de costas, matou os dois. E depois até faz assim e guarda. Mas com um grande estilo. Bem, a coisa está resolvida. Ele chega-se ao pé do mexicano, deita lá o mexicano na maca e diz assim: ouve lá, mexicano, então mas conta-me lá o que é que se passou, porque é que estes gajos te apanharam. E ele diz: um gajo, one to make love to my senhorita and I push it away with a little knife. Tipo, o gajo diz que havia um dos nossos, que não era mexicano, e queria fazer amor lá com a mulher dele e ele teve que o afastar com um canivete e matou o homem. Por isso é que ele foi preso. Bem, tudo bem. O outro deitou lá na maca e vai-se embora com ele. E chegam a uma cidade onde não se ouve nada, parece que está tudo no silêncio. E ele vai em cima do cavalo e o mexicano, coitado, vai lá deitado na maca. O gajo vai a cavalo e entra numa cena que é tipo, onde se vê 3 gajos armados assim, tipo armados em forasteiros capestolinha. E ouve-se o xerife a falar com o jornal assim aberto, sentado lá na prisão, lá na delegacia lá dos gajos, lá do faroeste, está assim a ler o jornal. E depois há lá um mal da fita da cidade, que é um major, que tem mania que é chefe, que manda naquilo tudo. E depois tem só pilha galinhas com ele. Tipo aqueles bonecos que andam lá tipo a mando dele. E o xerife está a ler o jornal e o outro diz assim: xerife, este é o último aviso para você libertar o nosso amigo. Se você não libertar o nosso amigo, a gente vai ter que o limpar. Bem, o gajo, o xerife está lá do outro lado, diz assim: não! Mas assim com uma voz muito assim, tipo quase meio matarroeira, assim: não, o teu amigo escolheu a cama errada. E agora vai ter que ir perante o juiz. Tipo uma cena assim, o ataque a cavalo assim, bem, sim senhor. E os outros dizem assim: aquela velha foi lá para a cama com ele, não sei o quê, ela até tinha gostado se o outro miúdo não a tivesse visto, assim, uma coisa assim qualquer, tipo, apanhou-a na cama com alguém, pronto. E o xerife está a ler o jornal e diz assim: isso chama-se violência carnal, o teu amigo escolheu a cama errada, por isso vai ter que pagar. Uma cena assim, bem. O outro assim, o chefe lá dos 3 forasteiros, assim, que a pistola assim: xerife, isto é o seu último aviso. Larga a arma já, senão vai ter que saber connosco. E o gajo: opa, lá vou ter que limpar mais 3. Quando ele fechou o jornal, é o irmão dele, é o Bud Spencer. E o gajo fica tipo a olhar, tu viste que é xerife. O gajo é tipo um ganda ladrão, um ganda larápio. E o gajo fechou o jornal e levanta-se e mete-se assim em pé. Quando ele está mesmo assim em pé a olhar para eles. E então o Trini está assim à frente da parada deles, com o mexicano da outro lado e a pistolinha em cima do cavalo. Quando ele sai do cavalo e pronto, e vai para o chão, um dos forasteiros assim: ó trinca espinhas. E ele: sim, tu, larga o cinturão e deixa de estar aí. E o gajo vai, larga o cinturão e senta-se na cama lá na maca ao pé do mexicano. E até o gordo, mas tipo assim a rir-se. Depois o outro chefe vira-se para o gordo e diz assim: vá xerife, larga o cinturão também. E o xerife olha assim para eles, mete já assim a mão como se fosse um duelo. Quando eles vão mesmo para sacarem, ele saca da arma com um grande estilo assim. Primeiro que eles matou os 3, acabou com eles logo. Bem, o mexicano está na maca, vira-se para o assim: who is this senhor? Quem é este gajo? E ele diz assim: é o braço esquerdo do diabo, é o irmão dele. Bem, o gajo leva o mexicano lá para a delegacia. E depois, lá no meio daquela palheta toda, diz ao mexicano para ser libado e o caneco. Bem, aquilo acontece muitas fantochadas lá dentro da cidade. E depois, há muita fantochada, porque aquilo é assim: há uns agricultores, que é uns gajos mormons, coitados, não fazem mal a ninguém. Mas o major quer tirar os mormons lá da terrinha onde eles estão, para pastar com os cavalos à vontade. Só que as pessoas, coitadinhas, não lutam, não fazem mal a ninguém. Epá, e já chegaram primeiro com o major. Isto devia ser assim: quando um gajo chega lá primeiro, a terra é nossa. Se não há direitos, não há nada. A terra é nossa porque nós chegámos lá primeiro. Bem, um dia, na missão, eles lá conhecem o chefe da comunidade mormon, que é nada mais, nada menos do que um homem mesmo pacato, mesmo como deve de ser, que é o Brother Tobias. Então o Brother Tobias é mesmo um ganda gajo muito aperreirinho, por acaso tem-se uma ganda barba, mas é boa pessoa. Bem, o Brother Tobias está lá na comunidade e não sei o quê, e diz a eles: brothers, e tal. Mas como é que este gajo sabe que nós somos irmãos? Sei lá, bora lá. É só para rir aquilo.
E os gajos vão lá e chegam lá e começam a falar com o Brada Tobaias. Ele vê que eles têm os dois estrelas de xerife. Isto porquê? Porque o Spencer disse ao irmão se lhe dava mais dinheiro lá na cidade, porque aquilo é só pilha galinhas, e ele aceitou. Bem, os gajos vão lá. O Brada Tobaias diz, olha, nós vamos agora almoçar, se quiserem juntar-se a nós. Opa, isso é uma maravilha. E eles sentam-se lá na mesa. Bem, quando estão todos sentados na mesa, estão todos a rezar, e porque eles rezam todos antes de comer e não sei o quê. Começa-se a ouvir uns gajos a cavalo, a vir assim ao longe, com uma musiquinha muito linda, tipo assim. Assim uma música parece quase os bonecos. Bem, e vem um gandamonte mexicanos, daqueles com as balas assim cruz, e com um gandaboné assim. Bem, um gajo a cavalo que é um gordo, um ganda gordo, quase nem se consegue levantar, é o chefe. E chama-se Mezcal, é tipo um mexicano, tipo um gandamão lá da zona. E então o gajo sai do cavalo, juntamente com os gandinhos todos dele. E depois ele sai do cavalo e diz assim, Brada Tobaias, meu querido, eu estava a passar por aqui quando eu disse assim aos meus homens, vamos fazer uma visita ao grande Brother Tobaias. Lembras-te disso? E tu, Guido, lembras-te quando ele vai lá? Até eles sabem que partiu com o carrinho. Até dá beijinhos ao homem e tudo. Brada, tá bem, minha querida, beijinho ao homem, o caneco. Bem, quando ele está bem a falar com o homem, ele diz assim, olha, irmão, nós vamos agora almoçar, se quiser juntar-se a nós. Eu não quero fazer parte da tua hospitalidade todos os dias, mas se é para comer, vamos a isso. Bem, quando ele se senta à mesa do Brada Tobaias, as pessoas todas em pé, só ele é que se senta. Aí manda logo uma estalada num imediato dele, o homenzinho tacar logo para o chão, mas uma estalada mesmo gigante mesmo, uma coisa mesmo, trás, o homenzinho tacar logo para o chão. E depois vira-se para ele assim, hombre, porquê é que não me disseste que o Brada Tobaias não gosta de armas? E ele assim, não sabia, agora já sabes. Começam todos a tirar as armas todas para comer. E ele senta-se na mesa, o ganda gordo, e agarra numa garrafa que lá está, pensa quase uma garrafa de vinho. O gajo abre o pipo e começa a despejar para o copo. E diz assim, não, I want to make a toast to my Brother Tobaias. E depois começa a despejar assim, water. Quer dizer assim, agora vou fazer um brinde ao Brother Tobaias. E depois começa a dizer, água. Onde é que está o vinho? E o Brother Tobaias diz, irmão, desculpa, nós não bebemos vinho. Where's the wine? Cabrões, metam-nos em fila. E não sei o que, logo assim a gritar. Mas a gritar com as pessoas já de uma certa idade, não há direito para essas cenas, tipo. E então mete os homens todos em fila. Começam a pôr as pessoas todas em fila e o gordo e o magrinho assim, mas que é isto? Pá? Mas pô-los em fila, mas para que é isto? E depois ele mete assim um homenzinho com uma barbazinha mais ou menos, e mete assim o homem em pé. Com que então tu não bebes vinho, não é? Logo assim uma estalada no homem. O homem tem cara logo para o chão, mas umas estaladas mesmo fortes à brava. Mesmo a puxar quase a mão toda para trás. O homem tem cara logo para o chão. E depois o Brada Tobaias vem ter com ele, brother, assim, não és mais meu irmão. A manda uma estalada também no Brada Tobaias, o Brada Tobaias vai para o ar também. Bem, as pessoas levam estaladas até voam, caneco. Bem, depois há um outro, que é o próximo da fila. Veio o próximo da fila, é assim, um homenzinho também assim, com uma barba loira. E ele assim, you drink but you make love. No, calão, assim outra estalada no homem. Bem, o homenzinho, coitadito, calou para o chão também. Quer dizer, tipo, tu bebes mas fazes amor, pelo menos. E o homem não respondeu, levou uma estalada na cara. Bem, o homem cai para o chão. Depois ele ouve alguém estar a dar estaladas nos amigos dele. Nos amigos lá da comunidade, que é um dos guardas que está só a dar estaladas. E depois o gajo chega-se ao pé desse guarda dele e diz assim, como é que te atreves a bater num dos meus irmãos? Manda uma estalada também no próprio guarda. Sim, desculpe senhor, e tal, a pedir desculpa já ao próprio guarda dele. Bem, quando ele colou o terceiro da fila, era o Trinitá, só que o Trinitá, para ir estar a ver aquela torada que está-se a passar lá no outro lado, sai da fila e mete-se ao lado do gordo. Ora, quem fica no lado do próximo é o gordo. Bem, o gordo está assim, uma cara assim, parece quase um pato. E o outro vai assim, epá, este é novo, afasta-te tu. E o gordo está assim, o gordo está assim, ele assim, agora até vou pousar isto, para vocês verem como é que é. O gordo está tipo assim, ele assim, agora mete os bracinhos assim para baixo, que assim, muito bonito, assim. Agora levanta assim o queixo, e o gordo deixou fazer tudo, ele levanta assim o queixo. E o outro assim, tu afasta, tu também. E ele... Bem, quando ele a manda a estalada no gordo, o gordo não se mexe. Nem cai para o chão, fica tudo a olhar. O gordo olha assim para o filhinho.
E o fininho. E o gordo, do nada, parece quase Matrix, só faz assim nele. Bem, manda-lhe uma estalada, mas em vez de ser assim, é de alto a baixo, parece quase uma galheta. Como os nossos amigos espanhóis dizem, leva uma galheta, que neles nem é estalada, é uma bolacha. É, leva uma bolachada naquela cara. O gajo dá assim um rodopio e cai para o chão. Parece um pato Donald. Cai mesmo assim, pá! Depois, o gajo levanta-se todo maluco. Todo assim, o que é que aconteceu? Já nem sabe onde é que está. Bem, uma estalada do gordo que até se virou ao contrário 2 vezes. Até caiu tipo quase inanimado. Depois o gajo levanta-se e chama um guarda. E assim, bate-lhe. E o outro vai, eu, sim tu. E ele vai lá e faz assim. Tipo assim, muito devagarinho. O gordo olha para o outro. No mexicano. Todo marado assim. Assim, muito bueno. Já nem sabia onde é que estava. Estava a viajar já. Parecia que tinha tomado uma droga. O cara que levou uma esticada. Vira-se para o outro e diz assim, vamos embora. Sim. Depois o gajo assim, desculpe irmão, diz o Brada Taleias. É que estes meus irmãos pertencem a uma comunidade que observam a lei, olho por olho, dente por dente. E ele, está bem, peço que vocês os desculpem e voltem noutra oportunidade. Ele, está bem. O gajo volta para o cavalo e diz aí, cabrão, eu não me vou esquecer, ainda vou voltar. E o magrinho vira-se para o gordo e diz, eu consigo apostar nisso. Que ele não se vai esquecer. Depois o que é que acontece? Aquilo depois há muitas aventuras, mas para rir à brava, só pancadaria da grossa. E então o que é que vai acontecer no meio disto tudo? Lá o Major vai falar com esse mescal e diz que lhe dá 20 garanhões, que é 20 cavalos para estes metalinhos, se ele correr com os Mormons lá da terra. E os Mormons, coitados, vão pedir ajuda ao Trinitar e ao Bud Spencer. E claro, eles vão para lá ajudá-los. Dizem que vocês agarrem numas armas, diz o Bud Spencer, limpam-nos todos. Bem, o Major vira-se lá para o mescal e diz, olha, a única coisa que tens que fazer é, eu dou-te os 20 cavalos, tu vais lá e resolves aquilo à tua maneira, limpas os gajos todos, lá os Mormons todos. E o outro está a beber vinho até e diz, come on, Major, mas há alguma coisa que queiras ver especial naquilo? Assim, pá, para mim é igual ao litro. Podes matar toda a gente, eu quero é que corras de lá, corras com eles de lá. E ele assim, epá, mas trabalhar para ganhar os cavalos, pá, isto para mim não dá. Eu gosto mais de roubar, que dá mais emoção, diz ele para o Major. E depois assim, mas desta vez quer lá ir buscar os cavalos, mas sem você disparar sobre a gente. Depois o gajo avisa lá os outros, pá, o Jeff, que é lá um imediato dele do Major, olha, quando eles correrem com os Mormons, diz lá aos homens que desta vez nem é preciso disparar, que o senhor Mescal vai lá roubar 20 cavalos. E ele, boa, todos a rirem-se. Bem, aquilo passou-se. E o gajo diz, pá, tens que mandar lá um gajo para espiar o que é que eles andam a fazer. Porque a gente não sabe o que é que se está a passar. E ele diz, I will send Emiliano. Tipo, vou mandar o Emiliano, porque ele, debaixo daquele sombreiro ninguém o vê. Parece quase um boneco, toda a gente o vê, que é diferente. E então, o Trinitar e o Bud Spencer estão lá tipo a treinar os Mormons todos à porrada, porque eles dizem que puxar de armas não puxam, que é contra a lei de Deus, eles não matam pessoas. E então o Bud Spencer está lá com uns amigos dele, também que fazem parte do bando, que ele nem é xerife nenhum, ele é um forasteiro, mas apanhou a estrela do xerife, que era para ir para aquela cidade, para passar, pronto, despercebido. E então o que é que acontece? Os outros estão para lá todos a treinar e o Terence Hill começa assim a olhar e não sei o que é aquilo ali. E vê um gajo e vai ter com o Bud Spencer e diz, assim, precisa da tua opinião, o que é que foi? Não está ali um gajo em cima da montanha ali com um sombreiro? Bem, temos que o apanhar e tal, e não sei o quê. E o outro está assim, vê-se o boné dele, é assim, é tipo um grande boné muito grande, e depois faz aqui um bico. Pá, o gajo em cima da montanha, toda a gente o vê-se logo aquele bico. Não dá hipótese, vê-se que há qualquer coisa que está a mexer a cabeça e há ali coisa que não está a bater bem. Bem, o gajo chama um dos dele, que é o Weasel, diz assim, olha Weasel, vai lá acima. Estás a ver aquele gajo que está ali em cima da montanha, e o gajo olha assim, como quem não quer. Estou a ver, estou. Pois, vais lá e convidas o gajo a vir se juntar a nós que a gente quer interrogá-lo. Mas não o mates, traz-o vivo. Está bem, está bem. O outro vai dar assim uma volta, parece que não foi lá. O Emiliano acaba de ver as cenas todas, debaixo do sombreiro e vai para o cavalo. Quando se senta em cima da cela, a cela não estava atada, cai para lá, parece um boneco a cair. Apanhar o gajo. Bem, então chega a hora do interrogamento. E então aparece o Terence Hill e enfia-lhe o cano da arma, aqui assim, para a penca. Como vocês podem ver, ó, fica assim. Enfia-lhe o cano da arma na penca. Porque ele começa a dizer que não é traidor, não conta nada a ninguém. Ele disse, eu não sou um traidor, gringo. Não és um traidor.
Então vais contar tudo a nós. E depois enfia-lhe aqui o cano no nariz, na narina. Quando lhe enfiou o cano, ele diz: Emiliano diz tudo. Conta logo tudo, o gajo. Está com medo de morrer, conta logo tudo. Diz que conta o que é que o outro major foi lá fazer à tenda do mexicano. Conta que eles vão roubar 20 cavalos, conta mesmo tudo. Até que conta que roubou não sei o que à mãe. Conta tudo, ok? E depois, no meio daquelas tretas todas, o outro, lá o Terence Hill, disse: pá, vamos tomar o lugar do mexicano, roubamos os 20 cavalos, tu ficas com os 20 cavalos e ainda damos uma treina neles todos. Bem, o outro vai lá roubar os 20 cavalos. Mas em vez de roubar 20 cavalos, rouba mesmo os cavalos todos ao outro, fica aquilo vazio. Bem, de manhã, os outros vêm para cá com a turma toda para matar as pessoas coitadinhas inocentes. E então, vê-se para aí quê? Uns 35 gajos a cavalo, mas uma data deles. E o Bud Spencer não está lá, nem o Terence Hill. Estão escondidos, mas ninguém sabe. E então, está a comunidade mormon assim toda à espera, e um gandão, aquilo é tipo assim um monte a subir, os gajos estão lá no cimo do monte todos a cavalo. Os gajos descem e dizem assim: olha velhote, não me tentes impedir, a gente vai destruir isto tudo e se vocês intervirem vamos matar vocês todos. E então assim, olha, saem dos cavalos, os gajos saem todos dos cavalos. E o major encosta-se assim uma carruagem, que tenta ter assim um buraco aqui, assim, faz assim um buraco, e encosta-se assim. E diz: Jeff, podes começar a mandar a casa abaixo. Os gajos começam todos a sair dos cavalos e não sei o quê, a dizer: vamos destruir a casa e não sei o quê. E o homenzinho da comunidade mormon está assim com a Bíblia na mão e começa: mas estes gajos vão destruir a nossa casa e não sei o quê. E os gajos começam para lá a destruir aquilo tudo, como quem diz. O outro daqui a bocado sente assim qualquer coisa no pescoço, começa assim: caralho, mas o que é isto? Bem, daqui a bocado começa assim. O que é que lhe acontece? O gajo começa a sentir o cano de uma arma aqui. E começa assim a olhar: o está aqui mesmo na nuca, tipo, está aqui é com o cano. Quando ele faz assim, vê o cano: Jeff, começa a chamar o outro. Já está entalado, está um cano por trás dele. E depois o outro começa a dizer assim: olha, não, afinal não mandes a casa abaixo. E os outros falam: então, mas ora, o que é que faça? Que dispersemos as vacas? Não, esses animais coitadinhos não fazem mal a ninguém, deixa-os estar. E o outro, o Brother Tobias, está com a Bíblia e diz: vamos então começar aqui a ler umas passagens da Bíblia. E quando ele está ainda à procura das páginas, o outro diz: então mas como é que é? Quer que a gente dê cabo das carroças primeiro? Não, deixa estar, estamos na casa destas pessoas. Temos que respeitar estas pessoas. E lá o mexicano diz: pois é, o mexicano está habitado aqui, o Brother Tobias não gosta de armas, desaperta os cinturões. Quê? Desaperta, estou-te a mandar. Um major para o outro começa a tirar os cinturões e depois o Mescal, que estava habituado àquele fandango todo, vira-se para ele: pois, isto vai pôr o Brother Tobias muito contente, vamos tirar os cinturões. Toda a gente tira. E ele: está bem, bora. Depois o outro chega-se ao pé do major e diz: major, mas o que é que se está a passar? Não estou a perceber. Você tem alguma boa razão para isto? Tenho. Quando ele se desvia assim, vê-se o cano da arma assim da carruagem. Bem, levantam-se os panos todos das carruagens e sai de lá o Bud Spencer com uma pistola e o Terence Hill também, e os outros todos armados. Mas uma data deles. Quer dizer, apanham eles todos. E o major começa a dizer: oh xerife, há aqui um engano qualquer. Isto assim, isto não tem que acabar aqui, tenham calma. E ele: não, major, isto vai acabar agora, vai acabar aqui. Vai. É o fim do filme, vai acabar aqui, é como ele quis dizer. Bem, eu até vou pousar isto, pá, porque é doidos. E o homem sim começa a ler as passagens da Bíblia e começa a dizer: existe um tempo para amar, outro para gostar. Existe um tempo para comer, outro para ficar sem comer. Aquelas coisas assim. Existe um tempo para lutar e para vencer, irmãos. Diz aqui que existe um tempo para lutar e para vencer. Para vencer, irmãos. Fecha a Bíblia e quando ele diz isto começa tudo a porrada. Pumba. Bem, é para aí que um quarto de hora, se não for 20 minutos só de pancadaria. Mas é uma coisa brutal. É murros na cabeça, é pontapés na cabeça. O gordo agarra assim dois, amanda-os para as janelas da casa e do cané. É pancadaria que só visto. Eu vou ver se consigo pôr aqui umas fotos para vocês ficarem a rir-se à brava, porque é do best. E depois o que é que acontece? O mexicano nunca gostou do gordo. E agarra num género de uma cadeira assim com dois lugares, daquelas que é tipo tábua, e amanda com a cadeira assim nas costas do gordo. O gordo agarra nele, já levanta outra vez, Bem, o gordo já nem se consegue levantar. Até a barriga dele nem faz peso para se levantar, está todo marado. Bem, a gente pensa que o gordo já não aparece mais. Quando o Bud Spencer está tipo assim a dar murros na cabeça deles, aparece outra vez o gordo mexicano com uma grande mensa daquelas de madeira, mas uma coisa quadrada com daquelas 4 pernas mesmo grandes à brava, daquelas assim grossas à brava, agarra na mensa, pum, nas costas do gordo. Bem, o gordo só agarra nele pelos colarinhos, está bem, está fresquinho. E o mexicano: sai lá! E ele,
Bem, manda-lhe uma estalada na cabeça. Bem, apanha-lhe aqui assim a cabeça, o gajo é quase desmaia logo. Só à primeira, fica lá para lá de rastros. Tem tudo a dar-lhe pontapés, ai, tanta porrada. O Terence Hill com uma frigideira, assim a fazer quase tipo basquetebol com a cabeça de um. Pom, pom, pom. Ai, é tanta porrada. E depois o outro, assim, já viu o que é que a Bíblia faz? Eu estou a ver, estou. E eu dou estaladas e caneco. Os mormons todos a dar estaladas e morros na cabeça e a mandar garros para o ar e caneco. E aquilo é uma grande festa. E depois a música é muito alegre. Que é. E eles tumba, tanta porrada. Bem, no fim daquilo tudo. Lá acaba a porrada. E o Terence Hill diz: pronto, Major, você agora vai ter que se ir embora, porque a gente estamos fartos de si. Você tem que ir para o Nebraska, vá-se embora. E o Major, uma grande sorte, não lhe acontecer nada, vai-se mesmo embora. E o Terence Hill diz assim: o Woods pensa assim, bem, já fiz a minha parte, vou-me embora. Dá cá os 20 cavalos. O gajo, quando vai buscar o amigo dele no cavalo, já tem a marca dos 10 mandamentos no rabo do cavalo. Assim, o que é que isto quer dizer? Assim, pá, isto é para pagar os estragos que a gente fez. O outro fica pior que estragado que o irmão, porque ele não gosta nada do irmão. E vão-se embora, vai ele e os amigos dele, vão os três embora. O Terence Hill era para lá ficar, porque ele ia casar com 2 miúdas. Porque ele podia casar com as duas, porque aquilo é permitido lá na religião dos outros. Bem, mas ele não fica lá, porque ele gosta do irmão, vai-se embora. Quando ele vai-se embora, o irmão já vai lá muito à frente, aparece um xerife de muletas, de uma carroça, muito velha, e diz assim: olha, você viu estes homens aqui, veja lá se conhece as caras destes. E o outro começa a ver aquilo e diz: epá, estes gajos foram-se embora mesmo agora, quiseram-me roubaram-me, ainda me quiseram roubar as botas, mas eu não deixei. E porque eles viram você a vir e foram-se embora. Foram? Para onde é que eles foram? Por ali! E quer dizer, mandou o xerife atrás do próprio irmão. É só rir aquilo. Mas, e depois tem uma grande música, que é aquela música que muita gente não sabe, mas esta música foi feita para este filme. Só depois no filme do Django Unchained, que é o Django Libertado, é que eles depois copiaram a música, que é o He's the top of the West, always cool is the best, he keeps alive with his cold 45. Aquela grande música, aquela grande som, porque a malta está habituada. Agora, quem não sabe deste grande valente filme, 1971, toda a gente pensa que o Django é que é o pioneiro que pôs essa música. Não é. No filme do Django eles tiveram que pedir autorização à Cinecittà, que é de Roma, para pôr essa grande música, porque essa música fez parte da banda sonora do Trinità. O Trinità é que é o primeiro, é que é o pioneiro dessa grande música. Por isso é que eu vos digo, meus amigos, primeiro clássico aqui, Trinità, o Cowboy Excelente. Uma das grandes comédias de faroeste. Foi aqui que tudo aconteceu. Foi aqui neste filme que eles começaram a trabalhar em conjunto e fizeram mais de 45 filmes juntos, a limpá-los todos, seja em ação, seja em aventura, mas aqui o vosso amigo tem bastantes e eu hei de falar deles todos. Por isso, vamos agora encerrar a nossa rubrica primeira parte, porque a seguir temos o Continua-me a chamar Trinità, porque a história não fica por aqui. Por isso, de mim, da equipa técnica, do Chucky e do Gizmo, nós nos despedimos em grande como sempre. Primeira parte. Grande abraço, meus amigos, e até breve.